E o movimento sindical recebe agora o Eliseu Godoy, vice-presidente do Sintec, que é o Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado de Rondônia. Eliseu, na semana passada, nos programas anteriores, você esteve aqui e falou que os técnicos estão negociando com o governo através do Sintec as questões de produtividade e outras reivindicações. Como é que estão agora as negociações? Boa tarde. Boa tarde, Adércio. Então, a categoria dos técnicos tributários e auxiliares de serviços fiscais decidiram realizar a assembleia no dia 9 de julho, né? E na ocasião nós estudamos, né, toda a situação das nossas negociações, né? Foi analisado ponto a ponto da nossa pauta de reivindicações apresentada para o governo de Rondônia e a categoria percebeu que não estava havendo os avanços necessários para que chegássemos a um consenso com o governo do Estado e decidiu pela paralisação das atividades, né, nos dias 1º e 22 de agosto, repetindo essas paralisações nos meses subsequentes, nessas mesmas datas, né? Todavia, nosso secretário de Finanças nos recebeu em seu gabinete agora na segunda-feira e nos fez, né, algumas colocações e apresentou uma contraproposta para a categoria, né, que consiste basicamente na formação de uma comissão formada por integrantes de técnicos tributários, auditores fiscais, né, e de membros da administração também, para que nós estudássemos a redefinição das atribuições, para que chegássemos a uma proposta que vai ser encaminhada à SEAD, né, para a inclusão na reforma administrativa que o Estado fará no mês de outubro, pondo fim ao desvio de função dos servidores que não integram a nossa carreira, mas que hoje acabam fazendo o nosso trabalho, né? Paralelo a isso, também o secretário de Finanças nos informou que pretende encaminhar nossa proposta de aumento do adicional de produtividade e de concurso para técnico, né, para a deliberação do governador nessa mesma reforma em outubro, né, mas que nós teríamos a oportunidade de conversar com o governador de Rondônia antes dessa data, né, para finalizarmos essa negociação. Então, tendo em vista essa disposição do secretário de Finanças e do governador do Estado, a nossa categoria decidiu dar um voto de confiança, né, ao Dr. Benedito Antônio Alves e ao nosso governador Confúcio Moura, né, sabendo que estamos com apenas 7 meses de administração, né, é uma administração nova que tem vários desafios pela frente e a nossa categoria, embora esteja aguardando há mais de 8 anos pelo atendimento dessas reivindicações, né, nós, até para que não sejamos taxados de intransigentes, né, ou inflexíveis, nós decidimos acolher essa proposta, né, do nosso secretário e oficiamos, né, através de ofício do sindicato, a Secretaria de Finanças, colocando algumas condições também para que esse acordo pudesse prosperar, né, ou seja, existe algumas situações que a categoria pontuou e pediu para que fosse observado pelo secretário, né? E a gente espera que, nesse momento, seja cessado imediatamente o desvio de função dentro da Secretaria de Finanças, né? Para que os nossos técnicos tributários e auxiliares de serviços fiscais possam exercer as suas tarefas sem nenhum conflito, né? E também que a administração possa fazer o levantamento da necessidade real de pessoal, né? Até porque está sendo discutido o plano plurianual para 2012 a 2005, né? E agora, sexta-feira, 2015, e na sexta-feira será decidida a parte da CEFIM. E dentro dessa discussão vai estar sendo definido a necessidade pessoal durante esse período, né? E quando é que o Sintec volta, então, Eliseu, a sentar com o governo, a bater o martelo sobre essas reivindicações? Quando é que o governo passa a cumprir, então, essas reivindicações? Queremos que isso seja feito o quanto antes, né? Nós queremos, semana que vem, já iniciar os trabalhos, tanto da comissão, que o secretário nos informou que vai ser criada, né, com a nossa participação, e também cobraremos do secretário o agendamento da reunião com o governador, né? Se não houver avanços, né, nas próximas 2 semanas, né, certamente os técnicos tributários paralisarão as atividades no dia 22 de agosto. Não desejamos fazer isso, mas, se for necessário, a categoria, né, irá fazê-lo, né, em ato de protesto, né, pelo não atendimento das nossas reivindicações, pela falta de avanços, né, nessas negociações.
e em prol de um fisco livre do corporativismo, né? Queremos que o Estado se sensibilize para fazer o concurso, porque é uma necessidade da Secretaria, é uma necessidade da população, né? A população, ela hoje não está conseguindo um bom atendimento na Secretaria por falta de técnicos tributários, né? Então, pelo não atendimento também do nosso realinhamento do adicional de produtividade, né? Uma proposta importante que já foi falada em programas anteriores, né? Isso vai fazer com que o servidor trabalhe mais motivado, né? Vai corrigir essa grande defasagem salarial que vivemos nos últimos 8 anos, né? E vai fazer com que o nosso salário não fique tão distante das demais categorias do fisco. Eliseu, a paralisação está suspensa por enquanto, né, pelo menos, mas o servidor está mobilizado, está consciente, caso seja necessário parar as atividades? Sem dúvidas. A categoria, em assembleia, decidiu por unanimidade paralisar as atividades. Apenas foi dado um voto de confiança para o nosso secretário e para o nosso governador, né, a pedido do próprio secretário de Finanças, né, para que nós aguardássemos, né, esses próximos dias, pois haveria avanço nas negociações. Então, em função disso, é que a categoria decidiu aguardar, né? Mas a categoria está mobilizada, está firme no propósito de protestar por meio de uma paralisação, caso seja necessário. Nós estamos conversando com Eliseu Godoy, vice-presidente do Sintec. Eliseu, eu gostaria que você deixasse agora uma mensagem ao servidor, porque na sequência vamos conversar com o Joy Luiz Monteiro, que é o presidente do Sintec. Então, eu queria deixar um recado para todos os técnicos tributários da CEFIM, dizer a eles que o sindicato continua firme, continua atuante nas causas que são da categoria. Nós estamos cada vez mais empenhados em mostrar a importância do nosso trabalho para o Estado, o crescimento da arrecadação. Estamos empenhados em continuar essa negociação com o governo de Rondônia para que tenhamos, num prazo curto, né, o melhor resultado possível. E sabemos que o governador é uma pessoa responsável, é uma pessoa que tem procurado gerir a coisa pública de maneira correta, e nós queremos apenas que ele se sinta sensibilizado com as nossas causas, que já duram há muitos anos, né? Há muitos anos nós estamos esperando o governo atender as nossas reivindicações. Esperamos que esse momento chegue logo, né? E para isso contamos com a sensibilidade do nosso governador. Eu conversei aqui com o Eliseu Godoy, que é vice-presidente do Sintec, o Sindicato dos Técnicos Tributários do Estado de Rondônia. E agora eu converso com o Joy Luiz Monteiro, que é presidente do Sintec. Joy, boa tarde. Boa tarde. Joy, embora a paralisação esteja suspensa, ou pelo menos foi adiada por enquanto, né? O que significaria para a sociedade se os técnicos tributários paralisassem as atividades nesse momento? Realmente uma paralisação agora implicaria num prejuízo muito grande, né? O contribuinte, os usuários do serviço da CEFIM, ele precisa desse atendimento dos servidores para poder pagar os seus tributos, né? Se essa paralisação ocorresse, embora de protesto, que seria um dia por 8 horas, é o atendimento que a CEFIM faz à população, o contribuinte ia ter que pagar no outro dia, naturalmente com multa, né? Os seus tributos. O protesto que nós estamos fazendo não é para prejudicar a população, né? Mas é para sensibilizar a administração da necessidade dessa mão de obra. Atualmente, esses contribuintes, os usuários do nosso serviço, já estão tendo um péssimo atendimento com a deficiência do nosso quadro. Para ser sincero, hoje nós já contamos com 175 servidores para atender 52 municípios no estado. Inclusive, nós, em levantamentos que temos realizado, não oficiosos, nós estimamos que o prejuízo da arrecadação mensal, ela pode chegar aí a uma cifra de 50 milhões de reais. Isso é muito importante para o Caixa do Estado, uma vez que o governador tem a expectativa e a esperança de contar com recursos advindo da transposição. Esse dinheiro ele pode vir para o Caixa do Estado de imediato. A realização de um concurso público hoje para a CEFIM, ela vem para recompor essa necessidade de um quadro muito deficitário, e inclusive por conta disso o Estado teve que fechar 17 agências de rendas, fazendo com que contribuintes, produtores rurais, para serem atendidos, tivessem que se deslocar, e isso está acontecendo, municípios pagando passagem de ônibus, muitas das vezes indo de bicicleta ou até mesmo a pé, porque eles têm que cumprir essa obrigação com o Estado. Então a nossa mobilização, ela não tem esse cunho de prejudicar a população, tanto que nós, em Assembleia, de forma responsável, decidimos fazer a mobilização por um dia. Caso o governo insistisse em não atender e se quer conversar e avançar nas nossas negociações, aí
categoria fazer uma outra no dia 22 e assim nos dias subsequentes, nos meses subsequentes, justamente para não prejudicar a população. Sem contar, claro, que a paralisação, uma greve, é o último recurso do trabalhador quando ele não é mais ouvido em instância nenhuma, quando ele não tem mais a quem reclamar, aí realmente para as atividades. É o último recurso. Nós temos vindo já desde o governo passado negociando com a administração e não teve avanço. Nesse governo agora já se passaram 7 meses. É possível que a administração faça alguma coisa, que dê encaminhamento, porque não são reivindicações difíceis. É uma categoria útil para o Estado e se o governo fizer isso, naturalmente, ele vai ter recurso para poder negociar, inclusive, as reivindicações das outras categorias. E essas outras categorias, elas estão ansiosas, na expectativa. Segundo informações do próprio governo, voltaria a sentar com as categorias, agora a partir do segundo semestre, para rever as pautas de negociações de cada categoria. E essa pauta de negociação, ela implica em despesa. E se o governo não fizer esse trabalho na Secretaria de Finanças para angariar recursos, que é aumentar a arrecadação, e dessa forma poder atender essas outras categorias, naturalmente, eu acredito que o governo vai ter um grande dissabor também com essas outras categorias, que com certeza vão acabar tendo que fazer também paralisações, porque elas não vão ser atendidas. Sem recursos não tem como atender. Nós conversamos com Joy Luiz Monteiro, presidente do Sintec. Joy, muito obrigado pela sua participação aqui no programa mais uma vez. Ok, muito obrigado também. E eu só queria confirmar que o que a categoria está fazendo em suspendendo essa mobilização do dia 1º é o voto de confiança para que a administração venha de forma responsável e determinada a atender às nossas reivindicações. Assim, nós não precisamos fazer uma paralisação, porque isso é muito desgastante, tanto para a administração como para a categoria e até mesmo a população. Muito obrigado a todos.